Respira fundo, e agora imagina estar em uma ilha remota, cercada por estátuas gigantes que encaram o nada. Nenhuma explicação. Nenhum som. Só pedras colossais olhando para o horizonte como se soubessem de algo que a gente ainda não entendeu. Fica até o final, porque a parte mais insana desse mistério está enterrada debaixo da terra. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é um dos lugares mais isolados do mundo. No meio do Oceano Pacífico, a mais de 3.000 quilômetros de qualquer grande civilização, ela esconde um dos maiores enigmas da humanidade, os Moais. Essas estátuas gigantes, feitas de pedra vulcânica, foram esculpidas entre os anos 1200 e 1500 por um povo que, aparentemente, não tinha nenhum tipo de tecnologia avançada. Sem a roda, sem animais de carga, sem ferramentas de metal. Um povo que, mesmo assim, ergueu colossos de até 10 metros de altura, pesando mais de 80 toneladas. Mas por quê? E como? O que motivaria tanto esforço? Qual era o propósito dessas figuras imponentes espalhadas por toda a ilha? Alguns dizem que os Moais representam líderes ancestrais, uma forma de manter a memória dos grandes chefes vivos. Outros acreditam que eram guardiões espirituais, entidades protetoras ligadas aos elementos da natureza ou aos deuses locais. Há ainda hipóteses de que funcionavam como intermediários entre o mundo dos vivos e o dos mortos, como se fossem antenas místicas ligando dimensões. E o mais intrigante, os olhos deles, originalmente feitos de coral branco com pupilas de pedra vulcânica vermelha, pareciam ter sido posicionados para observar algo específico. Alguns Moais olham fixamente para dentro da ilha, como se estivessem vigiando os próprios habitantes. Outros olham para o mar, como se esperassem algo ou alguém voltar das profundezas. Mas o que? Estavam esperando por embarcações? Por espíritos? Ou por algo ainda mais enigmático? O posicionamento das estátuas também é calculado com um nível de precisão surpreendente. Muitas delas estão posicionadas em plataformas chamadas de Ahu, construídas com pedras perfeitamente encaixadas. Essas estruturas parecem ter sido alinhadas com eventos astronômicos ou pontos geográficos sagrados. E tem mais, existem registros de que, quanto maior e mais detalhado era o Moai, mais prestígio o clã recebia. Isso sugere uma espécie de competição simbólica entre as tribos, como se erguer a maior estátua fosse sinal de conexão mais forte com os antepassados e com o sobrenatural. A complexidade das esculturas varia de região para região, e algumas possuem entalhes que sugerem tatuagens ou vestimentas. Isso indica uma tentativa de registrar aspectos culturais profundos, que vão muito além da representação física. É como se os Moais fossem um livro de pedra, narrando a história e as crenças de um povo inteiro. Essa prática se conecta com tradições de outras culturas ao redor do mundo que também criaram monumentos para homenagear os mortos ou os deuses. Mas em Rapa Nui, esse costume atingiu uma escala monumental, literalmente. Como explicar esse esforço sobre-humano? Tudo isso dividiu estudiosos em várias correntes, com teorias que vão desde símbolos de hierarquia social e controle territorial, até representações de cosmologias perdidas, rituais sagrados ou mesmo conhecimento astronômico sofisticado. O mistério, no entanto, permanece. Por que um povo tão isolado e com recursos tão limitados escolheu registrar sua existência através de monumentos tão grandiosos e silenciosos? Durante séculos, muita gente achava que os Moais eram apenas cabeças gigantes. Mas aí, escavações revelaram algo surpreendente. A maioria dos Moais tem corpos inteiros enterrados no solo. Sim, corpos completos, com mãos, abdômen, desenhos esculpidos. Isso muda tudo. Eles não são apenas símbolos. Eles foram colocados ali com uma intenção. Mas por que enterrar uma estátua inteira deixando só a cabeça visível? E a resposta? Ninguém sabe. Algumas teorias apontam para eventos naturais, deslizamentos de terra, tempestades de poeira e a própria erosão que, ao longo de séculos, foi cobrindo lentamente as estátuas. Outras sugerem que os próprios habitantes enterravam propositalmente os corpos, deixando as cabeças como uma espécie de ponte entre o mundo espiritual e o físico. Mas há também hipóteses ainda mais intrigantes. Alguns arqueólogos acreditam que o enterro parcial fazia parte de um ritual de finalização, como se os Moais, uma vez posicionados, precisassem ser parcialmente ocultos para que sua função espiritual fosse ativada. Além disso, o fato de os corpos terem inscrições e símbolos talhados indica que havia uma narrativa esculpida em cada um. Detalhes como mãos cruzadas sobre o ventre, colares e relevos geométricos podem representar status social,
conquistas ou mensagens que ainda não conseguimos decifrar. Outro detalhe curioso é que os moais enterrados parecem mais bem preservados do que os que ficaram totalmente expostos. Isso nos leva a questionar: o enterro foi acidental, ritualístico ou estratégico para proteger os monumentos? Há quem diga que os moais enterrados seriam mais antigos do que os expostos, fazendo parte de uma tradição que evoluiu, ou se perdeu, ao longo dos séculos. Se essa descoberta já te deu aquele friozinho na espinha, deixa o like porque a parte mais estranha ainda tá por vir. Uma das teorias mais aceitas é que os moais caminhavam pela ilha. Sério! Usando cordas e balanço de peso, os habitantes faziam as estátuas andarem até seus locais finais. Relatos modernos de arqueólogos que testaram esse método mostram que, com muito esforço, é possível mover o moai em pé, como se ele estivesse realmente andando. Mas pensa, com 80 toneladas, isso seria quase impossível até com tecnologia atual. A logística envolvida, a sincronia entre os puxadores e a resistência das pedras do solo tornam essa façanha ainda mais impressionante. Outros acreditam que os moais foram posicionados para canalizar uma energia espiritual da ilha. Existe a crença local de que a terra de Rapa Nui possui uma força chamada mana, uma espécie de energia vital ancestral. Os moais seriam os condutores desse mana, amplificando e protegendo a ilha. Alguns relatos orais falam de um poder chamado mana, uma força sagrada que permitia aos anciãos mover os moais apenas com palavras ou cânticos. Pode parecer lenda, mas é exatamente isso que intriga tantos pesquisadores. Como tradições passadas sobrevivem por gerações sem perder o mistério. E, claro, tem as teorias que fogem totalmente da lógica tradicional. Visitantes de fora da Terra que ajudaram os nativos, ou que até deixaram os moais como marca de algo muito maior. Há quem diga que os moais formam um tipo de código geográfico visível do céu, como uma mensagem para além da compreensão humana. O mais bizarro, mesmo com toda a tecnologia moderna, os arqueólogos ainda não conseguem replicar com exatidão o transporte dos moais. Cada tentativa moderna, por mais engenhosa que seja, enfrenta limitações práticas que o povo antigo parece ter superado com algo além da nossa compreensão. Hoje, os moais continuam lá, firmes, enigmáticos, observando o tempo passar. E quanto mais a gente descobre, mais perguntas surgem. Eles eram líderes, símbolos, faróis de outro tempo ou de outro mundo? Talvez, nunca saibamos. E se essa história te fez olhar para o mundo com outros olhos, aproveita para se inscrever no Além do Mistério. Sexta-feira tem um novo vídeo, e se você acha que esse foi estranho, o próximo vai te fazer duvidar da realidade.